Fala, galerinha da física, aqui quem tá falando é o Fernando Augusto, do canal Física de Altas Energias, mas hoje a gente tá gravando aqui um vídeo do curso de eletromagnetismo, e esse vídeo é destinado aos alunos do curso da equipe Potato, o nosso grande amigo Batata. Então, você que tem dificuldades na área de física ou de cálculo, procure o nosso amigo Batata, que ele pode ajudar vocês. O número de contato dele se encontra aqui, disponível, certo? É o 7999-192-8776. O curso do Marcelo, do nosso popular Batata, é um curso que já tem aí quase 7 anos de sucesso, entendeu? Principalmente entre alunos de cursos EAD, sejam particulares ou de federal, com resolução de exercício, com dicas, com toda espécie de auxílio. Vocês não vão se arrepender, certo? E hoje quem vai dar aula aqui sou eu, o professor Fernando Augusto, certo? Só aqui para mostrar um pouquinho mais os detalhes do curso do Marcelo, com o número dele de contato, tá ok? Agende já a sua aula e aí você vai encontrar vários professores, doutores e mestres, certo? Mas vamos ao que interessa. O objetivo da aula do curso de Física 3B, que vai estar iniciando logo após o Carnaval, é o estudo da capacitância e de dielétricos. Então, a proposta hoje aqui é de se fazer uma revisão do material que leva até esse resultado, certo? Então, vamos lá para essa revisãozinha aqui. Antes de a gente começar a revisão, eu queria começar com uma curiosidade. Por que eu quero começar com uma curiosidade? Porque muita gente estuda o curso de ou Física B em algumas universidades, ou Física 3 em outras, e quando você está lá, você estuda. Eu sei que eu estudei gravitação universal, e eu sei que a gravitação universal, as forças são todas atrativas. Mas quando eu estudo eletromagnetismo, você tem equações muito parecidas com a gravitação universal, porém as forças não são exatamente atrativas. Elas são atrato-repulsivas. Ou seja, se você tiver cargas iguais, isso vale tanto para ímãs quanto para cargas elétricas, você vai ter uma repulsão. E se você tiver cargas diferentes, você vai ter uma atração. Então é por isso que a gente chama a força de força atrato-repulsiva. Mas vamos lá, por que que isso acontece? Bom, isso é um estudo muito mais avançado do que simplesmente o estudo de física do ciclo básico. Mesmo assim, eu gostaria de reforçar isso daí. Quando você faz o estudo dessas partículas, tanto gravitacionalmente quanto no eletromagnetismo, você percebe que essas forças, elas são forças de longo alcance, ou seja, elas têm um alcance muito grande. Se você for pensar, por exemplo, de que é, cargas, mesmo colocadas distantes, a depender da sua intensidade, elas vão sofrer atração ou repulsão, e o mesmo vale para planetas, galáxias, etc. Então, isso diz o que para a gente? Diz que a gente tem ali a partícula que está fazendo a mediação dessas forças é uma partícula não massiva. E por que, que ela é não massiva? Porque se ela fosse massiva, ela simplesmente decairia rápido, ela teria um alcance muito curto. Então, essa partícula é não massiva. Provavelmente é um fóton. Provavelmente é maneira de se falar, né? Eu tô falando do eletromagnetismo, é um fóton que faz isso. Só que na gravidade a gente não sabe. E aí os estudos elas mostram que a partícula que faz essa interação no eletromagnetismo, ela tem spin 1. E esse spin 1 é que dá essa característica de força atrato-repulsiva, certo? Então, uma partícula não massiva de spin 1, ela tem característica de atração e repulsão a depender de cada caso. O mesmo não ocorre com a gravitação. Caso a gravitação venha a ser mediada por forças, e a gente não sabe isso ainda, não atingimos capacidade de mostrar isso, é, o que vai ser? Vai ter a partícula que vai ser o graviton, certo? E esse gravito ele vai ser não massivo, como o fóton. Contudo, a gente sabe que ele não pode ter spin 1, já que essa força é sempre atrativa. Então, o gravito ele vai ter spin
2. É só uma curiosidade que eu queria colocar, um extra, entendeu? Porque as pessoas podem se perguntar e não saber, entendeu? A resposta não é tão trivial dessa maneira. Mas vamos lá. Antes de a gente entrar na parte de capacitância, vamos fazer aqui um pequeno resumo, certo? E a gente vai começar pelas chamadas leis de Coulomb. Vai ser um resumo bem rápido. E aí eu queria aqui aproveitar e fazer um detalhe com o seguinte: o primeiro cientista que fez o estudo da, da atração de partículas diferentes, de cargas diferentes, e da repulsão de cargas iguais, não foi o Charles Augustin Coulomb, não. Foi o Benjamin Franklin lá nos Estados Unidos. Ele foi o primeiro a fazer isso daí. Mas muita gente se esquece. Então, eu seria mais de acordo em chamar de leis de Franklin-Coulomb, ou de Coulomb-Franklin, tá? Mas a pessoa que chegou ao primeiro resultado usando o que a gente chama de balança de torção foi o Coulomb, certo? Ele fazendo os estudos dessa força, ele chegou à seguinte conclusão: olha, a força que é aplicada do corpo 1 ou da partícula 1 sobre a 2 é a mesma que a 2 sobre a 1. E ela é uma força que cai com o inverso da distância ao quadrado. Então, ele chegou à conclusão que essa força ela seria dada, certo? E aqui, deixe só eu botar em vermelho, ok? Essa força daqui, ela seria dada, é uma força, então ela é um componente vetorial, certo? Então, a força da partícula 2 aplicada à partícula 1, já que a gente estava usando aquele exemplo ali, ela seria dada por uma constante, que depois ficou estipulado, né? Que teria o valor que aqui a gente já está chamando ela, né? A gente já determinou que seria esse valor de 9 vezes 10 a 9 newton vezes metros quadrados por coulombs ao quadrado. E esse valor dessa constante K, ele é dado pelo 1 sobre 4π é zero, onde é zero é a permissividade no vácuo, que vale 8,85 vezes 10 a menos 12 coulombs ao quadrado por newton vezes metro quadrado, certo? Então, quando você divide um por outro, você encontra esse valor, que é o valor mais usual que a gente conhece lá do ensino médio, ok? Tanto faz uma maneira como outra. Então, o que Coulomb ele encontra é que você teria a razão das cargas, certo? Pela distância ao quadrado, ok? Então, seria a distância que a gente está chamando de R12, né? A distância também é uma questão vetorial, só que a gente está pegando um módulo dele e está multiplicando pelo versozinho aqui, ok? Então está aqui, esse é o resultado encontrado por Coulomb, que a gente estuda ele tão comumente no ensino médio. Só que tem uma questão. A gente às vezes pode tratar por um problema de N cargas. E aí como é que fica? Simples. Quando a gente estiver trabalhando várias cargas aplicadas sobre um determinado corpo ou uma determinada partícula, que a gente pode chamar de carga de prova, no caso aqui QI, a gente vai ter o que a gente chama de princípio da superposição, certo? Então, como a gente está tratando aqui de forças vetoriais, eu vou dizer que a força aplicada sobre a carga de prova I, ela vai ser dada pelo somatório, e eu estou falando de somatório porque você tem várias cargas, de J, com J diferente de I, e J diferente de I pelo simples fato de que você não aplica força sobre si mesmo, ok? Esse é um princípio lá, a própria Newton, você não faz força sobre si mesmo, certo? Então vai ser de F, de I, eu vou abrir aqui um parênteses aplicado a J. Esse aqui seria o princípio da superposição. E se a gente for abrir ele, certo? O que, que a gente vai ter aqui? Eu vou colocar aqui embaixo, certo? A força aplicada sobre a partícula I, ela vai ser dada pela carga de prova, Izinho, sobre 4π é zero, ou seja, seria a constante K multiplicada pela carga. Isso aqui que multiplica o somatório, certo? Novamente, de J diferente de I, ou seja, vai pegar todas as outras cargas que não o próprio I, de QJ sobre R, JI, o módulo no caso, né?
ao quadrado e o V sozinho R de JI. É claro que eu não estou explicando aqui o que é o versor R de JI, porque eu já estou pressupondo que, como você chegou até aqui, você sabe o que é isso daqui, você já trabalhou com essa questão, ok? Então, como isso aqui é um resumo, eu não vou ater de me fazer nenhuma questão agora, a gente vai passar adiante, certo? Então, vamos lá. O campo elétrico. Se a gente tem uma partícula, uma partícula ou uma carga de prova em determinada região do espaço, essa partícula ela vai estar criando o que a gente chama de campo. Esse campo pode ser um campo de aproximação, se sua carga for negativa, ou um campo de afastamento, se sua carga for positiva. E isso se dá basicamente quando a gente vai representar da seguinte maneira: se você tiver uma carga positiva, certo? Eu vou fazer aqui só 6 tracinhos, para não perder muito tempo. O campo de afastamento se convenciona que as linhas de força estão saindo da carga positiva. Isso é uma convenção, certo? E para a carga negativa, vou mudar aqui a cor, mudar aqui a corzinha dele. A carga negativa, ó, fiz bem grande aqui, significa que ele vai estar recebendo, ou seja, é uma carga de aproximação, tá? Tá. Então, o campo elétrico é a região de influência da carga de prova. E essa influência é grande, entendeu? Não é uma influência exatamente pequena, depende da intensidade da carga e tudo mais, ok? Lembrando que a partícula que faz a mediação dessa força é o fóton, mas isso é um objeto, não é objeto de estudo desse curso, ok? Tá, mas e aí quando a gente vai pegar para estudar a intensidade desse campo elétrico? Como é que ele pode ser expresso? Bom, basicamente a gente pode escrever aqui o campo elétrico, e é uma grandeza vetorial, ele é a força exercida pela carga de prova ou na carga de prova, entendeu? Vai depender do texto que for. Então vamos lá. Se você tiver agora, eu vou aproveitar esse espaço aqui. Se você tiver duas cargas de mesmo sinal, como é que vai ficar os campos? Ora, se é positivo, o campo é o que a gente chama de campo de afastamento. As cargas saindo, certo? O mesmo valeria, só que com a direção trocada, né, o sentido trocado das linhas de força para a carga negativa. Ok? Então vamos lá. Carga negativa, você teria o campo entrando, ok? Mas você nota que o campo que está entrando é o da própria carga, né? O que ela está exercendo no espaço. Não vem da carga a seguir. O que é diferente, por exemplo, se você tiver uma carga negativa e uma carga positiva, certo? Então, quando você tem a carga positiva e a carga negativa, o que é que acontece? As linhas de força estão saindo da carga positiva e indo para a carga negativa. Tá aqui a maneira da gente representar o campo, certo, para cargas. Claro que a gente vai ver campo para placas paralelas e a gente vai ver uma coisa um pouco diferente, ok? Obviamente, a gente pode utilizar o mesmo, quando a gente tiver o problema de vários e vários corpos, a gente pode aplicar a mesma ideia de princípio da superposição. Só que o princípio da superposição, a gente viu aqui, deixa eu só voltar aqui rapidinho, tá aqui, é a força aplicada, certo? De uma carga sobre a carga de prova. Então, o campo é a região de influência da carga de prova. E aí a gente sabe que é a própria força sobre a carga de prova. Então, vamos lá. Então, como é que ficaria aqui? Se a gente for fazer só o estudo do campo elétrico, substituindo o valor da força, a gente sabe que a força é 1 sobre 4π é zero. 1 sobre 4π é zero. Deixa eu só apagar aqui. 1 sobre 4π é zero pela própria força.
eu vou estar dividindo a carga. Então, se eu vou estar dividindo a carga, só vai ficar para mim o quê? A carga que eu vou estar estudando. Então, vai ficar 1 sobre 4π é zero de Q sobre R. Eu vou mudar aqui esse Q para Q maiúsculo, tá? Então, vai ficar R de 1, 2 em módulo vezes o versor R de 1, 2. Está aqui. E como é que vai ficar o princípio da superposição? Simples, vai ficar aqui o campo da carga de prova em questão vai ser 1 sobre 4π é zero. Eu estou passando bem rápido sobre isso daqui, mas você pode fazer essa dedução você mesmo em separado depois, ok? Lembrando que o campo ele não atua sobre si mesmo da mesma maneira que a força, então vai ser a carga QJ sobre R de JI, onde a carga I seria a carga de prova, e o vetor R de JI, tá? Então, você tendo as forças, você pode calcular qual é o campo para uma determinada carga, tá? Existe uma série de casos que a gente faz estudo no curso do eletromagnetismo, que são casos que a gente chama de casos notáveis. E o que, seria isso? Simples. O único caso que existe não é o caso da carga isolada, não, pelo contrário. Você tem um fio carregado, você tem um disco, você tem um anel, você tem um fio infinito, você tem um cilindro e etc. Então, são casos, a esfera, são chamados casos notáveis. E para cada caso desse, você tem uma maneira de você determinar qual é o campo elétrico nesse caso. Só que, como no objetivo do nosso curso a gente está fazendo uma revisão apenas, então eu não vou falar sobre isso aqui. Mas a gente vai ver uns exemplos utilizando a lei de Gauss. E por que a lei de Gauss? Porque a lei de Gauss ela é a maneira mais simples de resolver esse tipo de problema, é uma maneira elegante, que dá resultados práticos e muito mais fáceis do que esse daqui. É claro que no decorrer do curso você aprende a resolver esse problema do campo para esses problemas notáveis que eu mencionei. Mas aqui para a gente vai direto para a lei de Gauss, né? Certo? Eu não vou deduzir aqui a lei de Gauss, porque, obviamente, requer algum tempo para isso e a gente está fazendo simplesmente aqui uma revisão. Mas a gente faz a dedução da lei de Gauss a partir da ideia de hidrodinâmica, certo? Você pega ali aquela questão do fluxo de água passando por um determinado cano e a partir disso daí, você delimita uma região da área dele e faz isso daí e você acaba chegando no resultado que o Gauss chegou, certo? Então, a representação da lei de Gauss, matemática dela, né? Você teria o fluxo, certo? Sobre uma determinada área e esse fluxo ele seria dado pela integral nessa área, nessa superfície fechada, certo? Que seria dado pelo campo magnético, certo? O vetor campo magnético em R, multiplicado pelo vetor área. Esse vetor área daqui, ele teria a seguinte característica. Você também poderia expressar dessa maneira, que seria eu vou suprimir aqui no ponto R, certo? E seria esse versorzinho N aqui, que é paralelo, a gente sempre pode tratar ele como sendo paralelo ao campo ou perpendicular, depende do seu interesse. A gente vai ver que a geometria que a gente utiliza para fazer isso é a nossa geometria de interesse, mas aqui a gente vai colocar como sendo paralelo. Em relação ao próprio dA, e isso daqui vai ser o seguinte, o campo gerado numa certa região, ele vai depender da carga interna daquela região. Então vamos lá. Essa daqui é a lei de Gauss, certo? A representação matemática. E ela está dizendo para a gente isso. Se você tiver uma carga no interior de uma certa superfície, que a gente chama de superfície gaussiana, vai gerar é, um campo elétrico, certo?
Quando a gente faz o estudo da lei de Gauss do magnetismo, a gente percebe o quê? Que a lei de Gauss do magnetismo, eu vou representar aqui, mesmo não sendo do interesse do assunto, né? Mas só para exemplificar, você vai ter uma certa região ali, certo? E você vai ter o dA, e esse resultado daqui vai ser zero. E sabe por que vai ser zero? Simples. Porque aqui, quando você tem uma carga no interior de uma superfície gaussiana, o fluxo pode ser de saída ou de entrada, depender do sinal da carga. Já quando a gente tem um ímã, todo ele é formado sempre por um polo norte e um polo sul. Então, o fluxo do que está entrando e o que está saindo, eles acabam se anulando. Então, por isso que a lei de Gauss do magnetismo, ela acaba sendo nula. Mas esse não é o objetivo do nosso curso. Então, vamos lá. Como eu falei aqui anteriormente, a gente pode fazer a escolha de uma superfície gaussiana que for melhor para o nosso interesse de resolver um determinado problema. Então, vamos ver uns exemplos aqui. O primeiro exemplo que a gente vai trabalhar aqui, ó. Use a lei de Gauss para calcular o campo elétrico de uma carga pontiforme em um ponto R. Bom, de cara, aqui eu vou pegar o seguinte: você sabe que o campo elétrico de uma carga pontiforme numa distância R é 1 sobre 4π, é zero, essa carga Q aí que for, sobre R, eu vou botar aqui o vetor R ao quadrado, vezes nosso Rzinho aqui, certo? Eu não estou colocando aqui 1 e 2, porque não vem ao caso. Esse aqui é o resultado que a gente vai obter. Mas aí agora eu quero utilizar a lei de Gauss para isso. Então, eu vou pegar uma carga aqui no nosso exemplo, vou fazer aqui em laranja, vamos pegar aqui uma carga positiva, certo? Você tem uma carga positiva, pessoal, muito barulho aqui agora, eu peço desculpa se isso daqui interferir um pouco no áudio, tá? Então vamos lá, você tem uma carga positiva, e a gente sabe que essa carga positiva, o campo é de quê? É um campo de afastamento, ou seja, você teria as linhas de força saindo da carga positiva, ok? Mas como não é o objeto do nosso estudo aqui agora, eu vou apagar essas linhas de força e eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma superfície gaussiana. O que é essa superfície gaussiana? O que é que fala a lei de Gauss para a gente? Que, olha, a lei de Gauss ela fala que o campo elétrico, certo, para uma determinada região, ele vai ser dado como produto, certo? Uma área dessa superfície, e ele vai ser o quê? Depender da carga interna. Essa é a nossa relação. A carga interna e a permissividade no vácuo. Então, quando a gente for desenhar uma região, a gente tem que desenhar essa superfície, eu vou desenhar aqui em amarelo, o que a gente chama de superfície gaussiana, é a superfície que contém a carga. Tá aqui, ó. Essa vai ser a minha gaussiana, certo? Vou aqui marcar superfície gaussiana, tá? Mas quando eu for representar em outros problemas, eu só vou representar por S1 ou S2 ou só S, tá? Então, essa é a minha superfície gaussiana. Então, o que é que eu tenho aqui? Voltando aqui, eu tenho um campo que a gente sabe que é um campo de afastamento. Vou colocar aqui assim, dessa maneira. Eu vou dizer aqui que o meu ponto R vai ser dado por essa distância aqui, ok? Esse aqui vai ser o meu R. Eu quero saber qual é o campo E nessa região aqui, certo? E aí eu tenho o seguinte, eu vou pegar esse meu versorzinho N aqui e eu vou colocar ele de que maneira? Vou mudar aqui de cor. Eu vou colocar esse versorzinho N aqui, ó. N ele vai ser paralelo ao meu campo, certo? Ele vai ser paralelo ao meu campo. Por que eu estou escolhendo paralelo? Ora, simples. Se a gente pegar aqui na definição, se a gente pegar aqui na nossa definição, a gente vai ter o quê? Que para uma superfície fechada, a gente vai ter o produto de E, N, dA, ok? N, dA, que tem que ser igual a carga interna sobre E0.
Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou escolher o E e o N paralelo. Isso implica o quê? Se eu fazer aqui, isso aqui vai dar o nosso produto, é, o nosso produto linear aqui. O nosso produto escalar, perdão. O nosso produto escalar, ele vai ser dado como? Ora, o nosso produto escalar entre E e N, ele vai ser dado como o módulo de E, certo? Vezes o módulo de N, vezes o cosseno do ângulo entre eles. De cara, se a gente está tratando de um versor, o módulo do versor é sempre igual a 1. Então, o que é que sobra para a gente aqui? Vai sobrar que eu vou ter o módulo de E vezes o cosseno de θ, tá? Então, já é uma coisa que a gente tem aqui de cara, ok? Então, como é que vai ficar aqui esse problema? Eu vou ter que a gente vai ter a integral fechada, E, módulo de E aqui, né? E aí a gente vai ter dA cosseno de θ. Isso daqui tem que ser igual à carga interna sobre E0. Aí vem um detalhe seguinte: quando a gente está fazendo a dedução lá da lei de Gauss, a gente utiliza o que a gente chama de ângulo sólido, certo? Não vou entrar na definição do que é um ângulo sólido aqui, porque é o objetivo do curso anterior, né? No caso que a gente está fazendo de revisão aqui. Então, o ângulo sólido, a gente pode representar ele como sendo o produto da área, certo? A, cosseno de θ, sobre R ao quadrado. Quando a gente faz o estudo do ângulo sólido, a gente chega nesse valor daqui, tá? Então, se eu tenho dA, que está fazendo o produto com coisa, com o cosseno de θ, eu posso dizer que meu d ômega, certo? Vai ser igual a dA cosseno de θ sobre r ao quadrado. Então, aqui, aonde tem dA cosseno de θ, eu vou substituir por d ômega. Outro detalhe, esse campo daqui, esse campo elétrico que a gente tem, eu vou colocar ele em vermelho. Esse campo elétrico que vai ser gerado por essa partícula vai ser um campo uniforme. Uniforme. E o que isso quer dizer para a gente? Se o campo é uniforme, ele é um campo constante em toda a região em torno da carga. Não importa se o ponto for aqui, for aqui, for aqui, todos os valores de E, eles vão ser o mesmo. Então, se esse campo daqui ele é uniforme, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que eu posso tirar ele dessa integral, já que ele é constante. Então, eu vou ter o módulo de E, certo? O módulo de E, vezes a integral fechada de d ômega, e esse d ômega daqui, ele vai estar multiplicado por quem? Perdão. Vai ser r ao quadrado vezes d ômega. Porque, ó, para a gente fazer a equivalência dessa equação daqui, vai ser r ao quadrado de ômega. Então, essa integral daqui, ela não tem dependência com R, ela só tem dependência com ômega. Então, o R vai sair para fora. Isso aqui vai ser igual a E0, perdão, vai ser igual a carga interna sobre E0. Então, vai ficar o seguinte, ó, eu vou ter o módulo de E, que multiplica R ao quadrado, e aí tem um detalhezinho aqui, ó, o ângulo sólido, quando ele é integrado, e toda a sua extensão, ele vai ter um valor. Esse valor do ângulo sólido aqui, vou colocar ele aqui do lado. Calculei mal o espaço aqui, gente. Viu? Vamos lá. A integral do ângulo sólido, ela vai ser 4π em toda a extensão dele. Então, o que é que a gente vai obter aqui? Isso aqui vai dar 4π, certo? Já tirei da integral, que vai ser igual a carga interna sobre E0. E aí, quando a gente for substituir aqui, substituir não, fazer aqui essa continha daqui, o que é que eu vou obter? Vou puxar um espacinho aqui, certo? Bem pequeno.
que esse campo daqui ele vai ser dado por quem? Vai ser dado pela carga interna sobre 4π é zero, tá? E quando a gente olha aqui, ó, 1 sobre 4π é zero, faltou o r ao quadrado, perdão. R ao quadrado. E esse daqui é a nossa própria definição do campo elétrico para uma região formada por uma carga putiforme, tá? Isso aqui é uma aplicação da lei de Gauss que mostra como a gente chegar no problema, certo? Mas vamos lá, prosseguindo aqui, prosseguindo, eu vou paralisar a aula aqui rapidamente e eu volto daqui a pouco, tá?